Não importa se alguém faz algo contigo. O que importa é o que você faz daquilo que de você fizeram. E, portanto, exerce tua autonomia. Há um grande pensador alemão que eu aprecio imensamente, que muitas pessoas aqui gostam no campo da poesia, que é Goethe. O pensador, o filósofo alemão Goethe, ele foi capaz de coisas maravilhosas. Entre elas, criar uma conexão da filosofia com a vida, da filosofia com a botânica. Ele foi alguém que se interessou pelo Brasil de modo muito intenso. É algo que vários pensadores na Europa deram atenção. Goethe é do século XVIII, uma parte do século XIX, mas teve muita atenção ao Brasil. Aliás, também aqui Feira é uma cidade que chamou a atenção, especialmente do pensador francês, o Jean-Paul Sartre, que aqui esteve, veio visitar Feira, ele e a sua esposa Simone de Beauvoir, cá vieram no início dos anos 1960, e passaram um tempo conhecendo aqui esta cidade e região. O Sartre, que é conhecido por muitas coisas, mas uma delas tem a ver muito com você e comigo, quando ele dizia que não importa o que fazem com uma pessoa, o que importa é o que ela faz com o que fazem dela. Isto é, não importa se alguém faz algo contigo, o que importa é o que você faz daquilo que de você fizeram. E, portanto, exerce tua autonomia, tua iniciativa. E Goethe tem uma expressão de uma simplicidade imensa. Ele dizia, se alguma coisa tem de ser feita, então que essa coisa seja bem feita. Olha que coisa, se alguma coisa tem de ser feita, então que essa coisa seja bem feita. Nesta hora, vale, por exemplo, a possibilidade de nós nos lembrarmos de homens e mulheres que nesses 30 meses, por exemplo, se dedicaram pelo mundo afora e também no nosso país a fazer bem feita a nossa proteção, a fazer bem feito o nosso cuidado, a fazer toda uma atividade no campo das morsas de saúde que nos protegessem a ponto de nós estarmos 30 meses após o horror pandêmico que ainda persiste de um outro modo, estamos aqui todas e todos nessa noite. Evidentemente, fazer isso hoje, 18 de outubro, que é o dia em que entre o mundo católico, especialmente, se lembra de São Lucas, um dos evangelistas, aquele que é entendido como sendo um médico, há várias menções dentro do texto religioso cristão, a vida de Lucas, e entre outras coisas, hoje é, como sabe, o dia da médica, o dia do médico, por conta exatamente dessa lembrança relativa a Lucas. E é curioso também, porque uma das coisas boas é o quanto que pessoas se dedicaram a, tendo de algo fazer, fazê-lo do melhor modo. Claro, nós não cessamos ainda o tempo de cuidado, de cautela, de salvaguarda. Eu mesmo passo o tempo todo em que estou com outras pessoas usando máscara. Agora eu estou aqui no palco sozinho e eu o faço por uma razão. Todos os dias eu tenho contato com pessoas e isso permite que eu seja, novamente, por exemplo, capturado pelo vírus. Se uma gripe, que é aquilo que eu estou nesse momento, ela traz alguma dificuldade para as minhas atividades, ela não impede de vez, mas o vírus da Covid faria com que eu ficasse 2 semanas sem nenhuma atividade. Por isso, quando eu estou em estado de convivência, eu uso máscara. Para quê? Porque se alguma coisa tem de ser feita, então que ela seja bem feita. E uma das coisas que tem que ser bem feita é a nossa capacidade de cuidado. E por que eu lembro isso? Porque no dia 18 de outubro do ano de 1915, isto é, há 107 anos, nasceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um dos mais estupendos artistas brasileiros. Ator, cantor, dançarino, um homem de 1,5 metro de altura, Grande Otelo. Grande Otelo, que muita gente teve a ocasião de ver em apresentações no cinema. Uma ou outra de nós teve a ocasião, como pessoa, de vê-lo em apresentações. Uma parcela de vocês o viu
né, nas versões mais antigas da escolinha do professor Raimundo, quando ele fazia, né, uma personagem que, quando chamado, dizia Quiqueres, né? E é interessante porque Grande Otelo, um homem de 1,5 metro que nasceu exatamente há 107 anos e que morreu em 1993 na cidade de Paris, produziu arte de altíssimo nível. E uma das coisas mais maravilhosas feitas por Grande Otelo, alguém que, quando representou, o fez do seu melhor modo, a tal ponto que ele é absolutamente admirado, né, dentro da arte brasileira, especialmente por quem tem mais idade, que, portanto, teve ocasião, né, de presenciá-lo em várias situações. O mais forte é que Grande Otelo, em 1969, ele participou de um dos filmes mais estupendos da filmografia brasileira, que é Macunaíma. Provavelmente poucas pessoas aqui viram Macunaíma no cinema, afinal quase ninguém aqui havia nascido em 1969, as mulheres nenhuma, uma parte dos homens sem dúvida já houvera nascido. E uma das coisas boas é que em 1969, faz tempo, o cinema lançou o filme Macunaíma. E Macunaíma, como sabe, é uma obra de Mário de Andrade, um paulistano que escreveu esse livro no ano de 1928. E esse livro, ao ser levado para o cinema, teve como seu intérprete central Grande Otelo. E há uma cena que se repete várias vezes no filme, que é uma cena que alerta a você e a mim, porque a personagem feita por Grande Otelo no filme, que é o próprio Macunaíma, uma das coisas que ele mais faz o tempo todo, e aquele homem de 1,5 metro de altura, fazendo o gesto magrinho como ele era, é muito curioso e ao mesmo tempo muito convincente, porque quase todas as vezes que ele aparece, ele, Grande Otelo, encarnando ali Macunaíma, diz: ai, que preguiça, ai, que preguiça. Preguiça de quê? De fazer alguma coisa, de ter de me esforçar, de ir lá, como lembrou o Pedro, tirar o leite da vaca. Ai, que preguiça. Vocês sabem, eu mencionava há pouco Lucas, né, um dos grandes nomes dentro do cristianismo na história, e uma das coisas mais fortes é que o passado, especialmente no século IV, o mundo cristão, ele organizou pecados capitais, isto é, os pecados mais brutos em relação à possibilidade de nós degradarmos, né, a nossa vida, chamados também de 7 pecados capitais. Aí eles deixaram de ter uma relevância e no século XIII, um dos maiores teólogos da história e filósofo, Tomás de Aquino, organizou de novo os 7 pecados capitais. A gente os encontra hoje na maneira como Tomás de Aquino, né, o fez. E um dos pecados capitais é a preguiça. Entendido aí, para quem tem algum tipo de fé, no sentido religioso, especialmente cristão, a preguiça é um pecado, porque é a preguiça de buscar o melhor na tua vida, a preguiça de buscar a salvação, a preguiça de buscar ser bom ou boa, a preguiça de buscar ser necessária ou necessário. Aliás, a palavra preguiça no nosso idioma, ela vez ou outra pode vir também na sua forma latina, que é assídia, e também se diz assédia em português com C, né? Não assédio com 2 S, mas assédia com C, se usava no latim assídia, um pecado capital. Pecado de quê? Ai, que preguiça! Preguiça de cumprir teu dever, preguiça de não ser relaxado ou relaxado, preguiça para não ser displicente, preguiça para não ser alguém que deixa de lado aquilo que, podendo fazer melhor, faz de modo pequeno, banal, fútil. Durante um momento pandêmico, porque eu sou da área de filosofia, em vários e vários instantes eu fui entrevistado. Toda vez que há um momento agudo na história humana, é comum se chamar pessoas da área de filosofia, porque o desespero é tão grande que só alguém da área de filosofia pode confundir mais ainda. E várias vezes eu fui chamado
Leandro Carnal, meu amigo, tenho com ele livros, gaúcho, nascido aqui em São Leopoldo. Aliás, ele faz uma coisa absolutamente carinhosa comigo e irritante que agora ele não pode fazer mais, porque eu sou paranaense, ele gaúcho, e ele dizia sempre, olhando para mim, vocês do norte. E eu sou paranaense. Agora eu digo, calma lá, eu tenho título. Agora também sou. Olha que coisa boa. O Carnal, o Luiz Felipe Pondé, o Clóvis de Barros Filho e outras pessoas da área de filosofia, fomos muito perguntados, porque nós tomamos um susto em 2020 inacreditável. Ele persiste, né? Ele persiste de vários modos. A gente, quando achou que ia repousar um pouco agora, vem outra coisa chegando. E aí parece que quando Geraldo Vandré cantava, quanto mais eu ando, mais vejo estrada. E se eu não caminho, eu sou é nada. Se tem a poeira como companheira, faço da poeira o meu camarada. Geraldo Vandré, um gênio paraibano da música, um homem que criou nos anos 1960 uma ideia marcante num festival, que é a música, para não dizer que não falei das flores, em que ele cantava, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ele pegou a frase latina, quem sabe faz a hora, que aliás dá título a um livro meu, lançado durante a pandemia, quem sabe faz a hora, que os latinos usavam, e acrescentou a ideia genial, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, faz o melhor, faz a hora certa, a coisa certa, para as pessoas certas, no lugar certo e de modo certo. Já pensou? E nós em 2020 assustamos, inclusive porque nós estávamos imaginando, de modo até arrogante, nosso como espécie, que a única ameaça a nós como humanidade viria do espaço. Um meteoro, um asteroide. Aliás, preparamos tecnologia para enfrentá-los com mísseis que poderiam destruí-los ainda na vinda. E quem diria que ela veio do nosso convívio? E tomamos um susto imenso, porque a nossa arrogância nos deixava num estado de hiperpotência, que não temos. De repente nos demos conta de duas coisas. As duas são importantes saber. A primeira é muito ruim ter sabido como soubemos, e pela razão que soubemos, que é que nós não somos tão fortes assim. Nós não somos tão poderosos assim. E nós aprendemos isso do modo pior, porque a pior maneira de aprender é pela dor. Mas pior do que pela dor aprender é nada com a dor aprender. E por isso, embora a gente tenha aprendido que nós não somos tão poderosos, a segunda coisa, e essa aprendemos, é que nós também não somos tão fracos assim. Isto é, quando a gente junta capacidades, desejos, competências e inteligências, nós somos capazes de ultrapassar o horror, a tempestade poderosa. Aliás, quando do início, em 2020, desse momento mais traumático na nossa convivência, algumas pessoas, face ao horror, disseram: o que eu posso fazer? Se entregando. E para nossa benemerência, dezenas e dezenas de mulheres e homens pelo planeta fora, inclusive no nosso país, em vez de dizer o que eu posso fazer, de modo entregue, desanimado, desalentado, colocaram não reticências, 3 pontinhos ao final da expressão, mas colocaram um ponto de interrogação, que foi: o que eu posso fazer? Não de modo insolente, arrogante, mas de modo disponível. O que é que eu posso fazer? E quando se disse que era impossível fazer uma vacina em menos de 10 anos, porque a ciência nunca houvera obtido esse resultado, homens e mulheres que buscaram fazer o melhor conseguiram colocar hoje uma condição, e que nós temos aqui centenas e centenas de pessoas convivendo, fazendo suas escolhas, algumas com uso de máscara, outras não. Eu, Cortella, uso de modo contínuo, inclusive porque tenho convivência cotidiana com várias pessoas. Alguns escolheram, mas nós não estaríamos assim em agosto do ano passado. Aliás, eu quero lembrar uma coisa: nosso país ainda tem diariamente mais de 200 óbitos, só para você e eu não esquecemos. Isso é mais do que a gente tinha em março de 2020, quando nós entramos em lockdown.
Quando nós atingimos a marca de 200 óbitos, foi um estado de susto imenso. Isso não significa que a gente não deveria tê-lo feito, significa que a gente ainda não poderia não fazer. E agora a gente é capaz de uma convivência. Por quê? Porque pessoas em várias áreas, na medicina, no cuidado de saúde, no transporte, na geração de energia, na produção de alimento, na segurança, em vez de dizer o que eu posso fazer, se colocaram disponíveis dizendo o que é que eu posso fazer, cá estou. Nossa gratidão, ela foi muito forte em 2020 para as pessoas na área de saúde e de cuidados em geral. A gente até às vezes esquece um pouco, mas milhares e milhares de homens e mulheres no campo de cuidado da saúde pereceram e não desistiram. Vocês se lembram quantos que não iam nem para casa para não contaminar a família, ou pessoas que ficavam no final de um dia de trabalho exaustivo encostadas nas paredes, tentando descansar um pouco, evitando o desespero. Que coisa magnífica nós sermos capazes de imaginar que algumas pessoas, ao pensarem a vida devia ser melhor, acrescentam um "e será". E esse "será" não é só uma disponibilidade de ideias, mas de prática. E é claro que isso vale não só para o momento crítico, mas vale para o conjunto da vida. Você já imaginou quanto que cada pessoa, na condição que tinha, na produção de alimento, na segurança, no transporte, no cuidado, no hospital, fez o melhor naquela condição? Porque se uma parte dessas pessoas dissesse o que eu posso fazer, eu não tenho condição, parasse de fazer porque não tinha condição ideal para fazê-lo, ainda bem que pessoas foram capazes de pensar, vou fazer o meu melhor nesta condição. Eu, Cortella, faço o que faço, por quê? Porque isso me oferece renda? Também. Porque isso me oferece prestígio? Também. Porque isso me oferece reconhecimento? Também. Mas não é só isso. Isso auxilia imensamente que eu faça o que faço com alegria, com dedicação, com uma satisfação grande, mas não é a razão exclusiva, porque o que faço é a minha obra, não é só o meu emprego. É o meu emprego como forma de meio de vida, mas não é apenas o emprego. É o que me move, é o que me movimenta. No entanto, gosto de lembrar algo e vou trazê-lo aqui de novo. É preciso, sim, saber qual é o teu propósito. A coisa pior é quando você, não tendo nitidez do teu propósito, alguém tem por você e te conduz e te leva. De novo a palavra alienação. Você não se pertence. Quando você não é capaz, ou eu não sou capaz, de ter clareza de quais são as razões pelas quais faço o que faço, é claro que eu até posso seguir fazendo de modo automatizado, mas aquilo perde qualquer sentido. No dia 16 de abril de 1889, há 104 anos, nasceu em Londres uma das pessoas que eu mais admiro, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, um homem que foi capaz de trazer a emoção da arte, de tornar a vida mais engraçada, tirar um pouco do desgraçado da vida por intermédio de uma personagem que ele criou, que é o vagabundo, o Carlitos. Quem aqui não se lembra das imagens de Carlitos, seja no filme O Garoto, seja no filme que trará Luzes da Ribalta, mas especialmente Charlie Chaplin foi capaz de nos encantar com a graça da não desistência. Não é casual que ele seja um dos personagens mais imitados, é fácil a gente imitá-lo. Ele morreu no dia 25 de dezembro de 1977, no dia de Natal. Não é à toa que João Bosco e Aldir Blanc, depois, ao fazerem a música O Bêbado e o Equilibrista, cantaram: caía a tarde como um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Pois bem,
16 de abril de 1889, Carlitos não nascia ainda, nascia Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, um homem que produziu cinema mudo em larga escala e que em 1936, olha só, 1936, fez um filme que tem muito a ver com essa reflexão. Um filme chamado Tempos Modernos. Primeiro, que é ainda num cinema que já não era mais mudo, ele faz um filme, Tempos Modernos, que é quase todo ele mudo. É o último filme mudo do Charlie Chaplin e é o primeiro filme em que a voz dele aparece. É o último filme mudo dele e é o primeiro em que ela aparece porque ele canta. Aliás, ele é o autor da trilha sonora desse filme. Trilha sonora essa que tem uma das mais belas canções, que é Smiles. Você se lembra da música sem letra, a letra só virá em 1954, não foi feita por ele. Mas quando Charlie Chaplin faz Tempos Modernos, ele organiza ali uma grande questão. Aliás, ele foi acusado de ser comunista por conta de pensar essas coisas. Uma grande questão que é por que fazemos o que fazemos. E no Tempos Modernos, não sei se você se lembra, há uma cena clássica, que é o Carlitos como um operário, que está numa linha de montagem, numa empresa, em que ele tem que produzir tanto, que eles inventaram uma máquina para alimentá-lo automaticamente, sem que ele parasse de trabalhar. Se você se lembra das cenas, elas são inesquecíveis. Ele está ali e vem uma máquina como se fosse um pequeno robô que levanta na frente dele, abre uma tampa, uma sopa é tirada, colocada enquanto ele trabalha, e aí vem um outro bracinho que pega um guardanapo e passa. Depois tudo dá errado naquilo, mas a ideia é que ele não parasse de produzir. A cena mais emblemática, se você se lembra, ela é muito reproduzida em vários lugares, é quando ele está apertando, parafuso, e cada vez aquilo vai correndo mais a esteira, e ele vai apertando mais, e uma hora ele enlouquece, e ele começa a apertar qualquer tipo de coisa que pareça um parafuso, inclusive os botões da roupa, do supervisor, e aí vai. E há um determinado momento, e esse é o grande tempo da simbologia, em que ele cai na máquina. Ele cai na engrenagem. E essa é uma das cenas mais conhecidas, porque ele cai nos dentes da engrenagem da máquina e ele vai passando por todos os dentes e sai ileso do outro lado. Ele só sai ileso do outro lado, e essa é a simbologia, porque ele é parte da máquina. Isto é, ele não é uma pessoa com desejo, vontade, necessidade, propósito. Ele é parte da máquina. Se ele não fosse parte da máquina, ele seria triturado naquela máquina. Mas ele se integra tão bem com a máquina, que da máquina parte sendo ele compondo a mesma máquina, nada mais é. O filme fala sobre necessidade de humanização do mundo do trabalho. Ele irritou todos os cantos, desde o mundo nazista, em 1936, até o mundo stalinista soviético. Ele conseguiu, Charlie Chaplin, gerar inimigos para todos os lados. Porque ele trouxe uma questão à tona. Por que fazemos o que fazemos? Aliás, essa obra antecipa um pouco, que vai ser depois O Grande Ditador, antecipa um pouco as reflexões que ele fará, até o momento em que, não sei se sabem, essa genialidade dele foi homenageada com um Oscar honorário. Ele é o maior tempo de aplausos em pé de toda a história do Oscar. São 14 minutos de aplausos ininterruptos, quando ele já mais idoso recebeu essa homenagem. Mas eu cito aqui Charlie Chaplin, há 134 anos nascido, porque ele foi capaz de nos provocar com uma questão. Qual é o propósito para que a gente até use a máquina, mas não seja parte da máquina como se nós máquina fôssemos? Há 20 anos, em 1998, eu tinha 44 anos de idade, eu fui assistir a um filme que nesse ano está fazendo 20 anos. Um filme que talvez quem tem mais idade aqui tenha assistido, chamado O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme já tem 2 décadas. Esse filme conta uma história que a gente não pode esquecer. E ele tem nele algo que eu queria trazer como marca inicial nessa reflexão. Quem aqui assistiu ao filme se lembra, ele é um filme já clássico, o que eu vou falar aqui é spoiler,
mas isso para quem já assistiu não vale, para quem não viu, feche os ouvidos. O filme conta uma história magnífica, difícil de assistir. É um filme do Steven Spielberg, cujo ator principal é o Tom Hanks, e o segundo é o Matt Damon. Nesse filme, o roteirista produziu uma história maravilhosa, difícil de lidar. Na Guerra Civil Norte-Americana, houve uma situação em que 4 filhos de uma mesma mãe morreram na Guerra Civil Norte-Americana. E, como 3 deles haviam sido mortos durante o combate, as forças de direção trouxeram o 4º filho para que ele não fosse também morto e a família não ficasse sem nenhum dos seus. Ele não o fez. O roteirista do filme O Resgate do Soldado Ryan leu essa história porque viu um dia o túmulo deles e resolveu passar a história para a Segunda Guerra Mundial. E a história, portanto, do filme O Resgate do Soldado Ryan se dá na Segunda Guerra Mundial com uma missão. Há um capitão, que é feito pelo Tom Hanks, que precisa juntar mais 7 e montar um grupo que vá até a Europa, a França, resgatar um paraquedista que, especializado em ataque, tinha se perdido no meio da Europa porque o paraquedas caiu, num local onde não havia tropas aliadas. É necessário que ele vá ser resgatado por comando do general Patton. O general Patton determinara que famílias em que havia vários filhos, quando alguns deles tivessem morrido, aquele que sobrevivesse deveria ser levado para casa. Isso é real. No caso, a história não é real em relação à Segunda Guerra, mas em relação a esta autorização, sim. E o filme se dá exatamente com a organização de um grupo de 8 pessoas que desembarca na Normandia, exatamente em 1944, no famoso dia D. Os primeiros 20 minutos desse filme, para quem não gosta de cinema realista, não deve ser visto, porque você tem que ficar de olhos fechados. Ele é absolutamente nada romântico com a ideia de guerra, de arma, de sangue. É uma coisa fortíssima. E eles entram na Europa em busca de um rapaz chamado Ryan, que precisa ser levado para casa. Dá para você imaginar como a história se desenrola. Isto é, achar um paraquedista de uma tropa norte-americana perdido na Europa em meio a uma guerra, ainda mais sem aqueles meios digitais que o Pedro tanto aprecia, um pouco mais complicado. E é curioso porque eles vão pouco a pouco, vários deles vão morrendo para chegar até o soldado e o encontram. E ele se recusa a ir para casa, ele não quer. Ele quer continuar em combate, ele acha que é um dever e uma missão dele continuar no combate. Mas vários morrem para que ele possa ser salvo. E uma cena inacreditável, dificílima de lidar, é a cena quase final, em que o capitão, feito pelo Tom Hanks, ele está morrendo, porque ele enfrenta um tanque dos nazistas. E ele perece exatamente nesse combate. Pouco antes de morrer, enquanto ele está deitado, encostado numa mureta, quase já no final, o Ryan vai até ele. O jovem de 18 anos vai até ele. E o capitão, segura o Ryan pela gola do uniforme, olha para ele um pouco antes de morrer e diz: faça por merecer. Faça por merecer. E o filme vai até o final com algo fortíssimo, que é o Ryan, já idoso, no cemitério visitando o túmulo do capitão. Enquanto ele está orando pelo capitão, a família dele está mais à distância, ele já bastante idoso, ele dialoga com o capitão, agradecendo, claro, com o túmulo, faz continência e chama a esposa dele, que vem pouco a pouco, ele segura na mão dela e pergunta: eu fiz por merecer? Cada vez que eu revejo e revejo a cena, eu me lembro dessa pergunta que ecoa dentro de mim. Sem ser aqui dramático em excesso, sem ser também piegas, a frase é muito forte. Se alguém grudasse na gola do meu casaco e tivesse morrido quase, como aconteceu, com vários outros para que eu pudesse viver, e dissesse no último suspiro: faça por merecer. Isso é forte demais.